Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, servidores desta casa e telespectadores da TV Assembleia. Gostaria muito de subir a esta tribuna com mais frequência para anunciar boas novas ao povo do Maranhão. Mas, infelizmente, o Estado mergulha cada vez mais fundo em um marasmo de gestão cujo reflexo estampa os noticiários todos os dias. Diante desta circunstância, pergunto ao Parlamento: qual o nosso dever? Para que viemos a esta casa? Façamos uma retrospectiva desde quando tomamos a decisão de nos candidatarmos para ocupar um cargo tão nobre que é de deputado estadual e representar o povo maranhense. Muitos preferem o corpo a corpo com o povo, viver o legislativo pelas estradas, cidades e povoados do Maranhão. Mas outros trazem na alma a voz que ecoa do cidadão e todos têm o direito de cobrar de nós uma atuação firme e que prevaleça os interesses coletivos e não os projetos políticos individuais ou partidários. Certa vez, ouvi um sábio dizer que nós não somos chamados para sermos perfeitos, mas para sermos coerentes. Pensar, falar e agir de acordo com a nossa consciência, nossas origens, nossa essência política. Muitos dizem que somos poucos na oposição, deputado Adilásio. Mas ouso dizer mais uma vez que somos firmes, coerentes, leais a cada voto confiado e dispostos dia e noite a exercer nosso mandato com coragem e persistência. Para isso que fomos chamados pelo povo. Fomos eleitos para exercer a oposição. E não pensem que fecharemos os olhos ou calaremos a voz quando as denúncias adentrarem os nossos gabinetes, porque é aqui que devemos dar respostas à sociedade, exercendo o papel de fiscal das ações do governo, bem atentos ao descumprimento das promessas feitas à população, sempre prontos para cobrar atitudes enérgicas e, acima de tudo, denunciar favorecimentos que vão de encontro à qualidade de vida ao cidadão que sofre com os erros e omissões que sofrem com os erros e omissões como vemos acontecer. Afinal, o sentimento que presenciamos em 2014 em todo o Brasil e que ainda pulsa em nosso país são sentimentos intensos de mudanças, mas não de personagens ou apenas cenários, como já vimos acontecer em nossa política. Mas mudanças de atitude, na forma de lidar com a coisa pública, de lidar com os interesses reais do povo. Este, por sinal, desejou um Maranhão mudado, mas com a garantia efetiva de que as conquistas dos últimos anos não fossem perdidas. E se o que chamam de mudança é o que vemos hoje, neste governo, eu lamento dizer nessa tribuna que está sendo a maior decepção para o Estado do Maranhão. Não podemos calar e ficar sentados neste plenário, vendo o Estado ser arrastado por um projeto de poder abominável e que a sociedade não mais aceitará, porque ela sabe que pode contar com cada um de nós para cobrar as verdadeiras mudanças que sempre acreditou. Os nobres colegas que convivem comigo nestes quase 90 dias de parlamento sabem que jamais entrei no debate para promover ataques pessoais, que jamais usei da palavra aqui nesta tribuna para dizer inverdades ou denunciar casos sem consistência e provas. Não sou reflexo de vontades individuais de outros, mas de realidades que saltam aos nossos olhos e que muitos ousam fechar por serem coniventes. E se desempenho o papel para o qual fui chamada pelos meus eleitores, uma cadeia de títulos condenatórios e matérias infundadas penetram a rede para imputar culpas sem qualquer decência, realismo ou compromisso com a verdade. O governo, cada vez mais distante dos padrões éticos, investe em uma comunicação capenga e dopada de informações cujos objetos são tirar o foco das mazelas
que começam a impregnar a gestão da falsa mudança. Um governante camuflado no discurso de oposição ao passado, inebriando o povo, enquanto ele entrega órgãos como o Detran para pagar dívidas de campanha. Caso este, com provas, denunciando formalmente a justiça, revelando a cada dia novos indícios criminosos e uma rede de contratos que vem sugando o dinheiro público desde a Prefeitura de São Luís. E neste caso, quero destacar a importante atuação dos deputados Adriano Sarney, Edilásio e Souza Neto, que não fecharam os olhos para este escandaloso caso de contratação para pagar dívidas de campanha eleitoral de Flávio Dino. Um contrato feito por dispensa de licitação entre o Detran e a BR Construção, contestado inclusive pela Comissão Central de Licitação do próprio governo. Um contrato que, para a vergonha de um governador que tanto prega mudança, apresenta em seu processo documentos contraditórios e informações que conduzem ao entendimento de que a BR foi favorecida no contrato com o Detran, como, por exemplo, a apresentação de propostas pelas empresas sem terem sido avisadas de qualquer processo de dispensa. E mais, a presença de atestados técnicos em favor da BR Construção, com dados equivocados sobre o objeto de suas contratações anteriores e o tempo de serviço prestado. Além disso, mais indícios de que a BR e a Cardoso Construção, outra empresa que apresentou o atestado, são do mesmo grupo, ou seja, Dedé Macedo, o homem que financiou a campanha eleitoral de Flávio Dino, que tem entre seus representados, ou por que não dizer, laranja de seus negócios, Leila Assunção, antes fundadora da BR Construção e hoje servidora desta casa, com um salário de não mais que R$12 mil mensais. No entanto, deputado Otelino, proprietária de 8 carros de luxo, entre eles BMW e Mercedes, de uso pessoal de um... Conseguiu uma parte? Daqui a pouco. Entre eles, BMW e Mercedes, de uso pessoal de um parlamentar desta casa. O esposo de Leila, Laílson Cardoso, também é proprietário de mais 9 veículos. E juntos somam quase 3 milhões em carros. A BR Construção também não poderia pertencer a Leila Assunção e nem a Cardoso Construção, poderia pertencer ao seu esposo Laílson, cuja empresa atestou a BR, hoje em nome do próprio genro Rafael Aranha. Afinal, como explicar de fato as posses de Leila Assunção e Laílson Cardoso usadas pela família Macedo? Afinal, como explicar a insistência do governador em manter um contrato como este no Detran, que tem sua origem na agiotagem do Maranhão? Como explicar, nobres deputados, a insistência de Flávio Dino em manter nomeado um cidadão ficha suja, condenado pelo Tribunal de Contas do Estado por desvio de recursos públicos na saúde? Luiz Júnior, como não canso de dizer, um homem que saqueou os cofres públicos e precisa devolver mais de 7 milhões ao próprio Estado, hoje chefia a rede de saúde no governo Flávio Dino. Há muito mais explicações que o governador deve ao povo, como, por exemplo, o porquê de nomear Davi Teles na CAEMA, filho de um ex-presidente da companhia, também acusado, deputada Ana, na justiça por desviar recursos do órgão. Até hoje, não ouvimos uma declaração sequer do atual secretário de Estado de Transparência e Controle, Rodrigo Lago, também citado em caso de corrupção e que nunca deu respostas convincentes sobre como foi parar um dinheiro desviado de convênios na sua própria conta pessoal. Processo este que ainda tem como réu o seu pai, que há poucos dias, inclusive, foi nomeado nesta casa e que esperamos que não seja um funcionário fantasma. Estas e muitas outras ilegalidades e desmanches continuam acontecendo nos órgãos do governo. E qual o nosso papel diante das ações inconsequentes desse governo imaturo? 2 minutos, presidente.
saibam que eu não recuarei e creio na justiça para que em todo ato criminoso seja apontado o responsável e aplicadas as punições cabíveis que a lei determina. Da mesma forma, creio que a justiça será feita diante da matança ocorrida na UTI do Hospital Macro-Regional de Coroatá. Neste caso, deputados e imprensa, a queda de energia e a falta de disparo automático do gerador prejudicaram os equipamentos que fornecem oxigênio aos pacientes da unidade de tratamento intensiva. 4 mortes em um intervalo de 20 minutos, entre as 6 e as 6h20 da manhã. Entre elas, crianças, cujas vidas os pais não poderão mais contemplar. Dor que nenhum de nós imaginamos suportar. Como mãe, não consigo me imaginar sequer viver uma situação como essa. E justamente por isso, por acreditar que o governador fosse ter sensibilidade por já ter vivido um caso como esse, fosse agir de outra forma e ter uma postura diferente da que teve. Ainda não vimos uma declaração do governo lamentando o ocorrido. O que vimos foi uma nota fria declarando como se os pacientes já fossem morrer de qualquer jeito. Não posso crer que a partir de tão grande fato para a região de Coroatá, ainda assim não veremos a sensibilidade do governador para com a gestão da saúde pública e para com as famílias das vítimas. Mas a Secretaria de Estado da Saúde, como sempre fugindo das responsabilidades, mais uma vez nega os fatos para encobrir a gestão desqualificada de um hospital de tanta complexidade. A unidade não contava sequer com um eletricista de plantão. A única solução seria utilizar de forma emergencial os cilindros menores de oxigênio deixados pela gestão anterior no quantitativo de 20 unidades, mas que por algum motivo não foram utilizados. A gestão de hospitais complexos, como o Macro-Regional de Coroatá, não pode ser de cuidados que exigem, não pode ser por cuidados por políticos, mas por técnicos. Trata-se de cuidados que exigem conhecimento, competência, presença de funcionários especializados e, principalmente, comprometidos com a vida dos pacientes ali presentes. Enquanto o governo nega, ouçam, eu ia colocar para vocês o testemunho de uma das enfermeiras, amanhã eu colocarei, que agora eu creio que não dá tempo. Deputada, a senhora pode usar o tempo do partido. Obrigada, deputada Nina. Virgínia, vou continuar e enquanto vejo a gravação para mostrar para vocês, porque esse meu pronunciamento eu ia fazer. A deputada Andréa pode, a senhora está utilizando, Vossa Excelência está utilizando agora o tempo da liderança, 5 minutos sem a parte. Está certo. Queria para vocês ouvirem o testemunho da enfermeira e familiares das vítimas, e as denúncias nos mostram que algo de muito errado aconteceu naquela UTI e que resultou neste episódio trágico para a região que nunca presenciou um descaso dessa magnitude. E o que acontece? O governo continua negando o que aconteceu, mesmo diante das vozes que presenciaram esse episódio trágico. Deputados, estas e muitas outras vozes que emanam no nosso cotidiano precisam ecoar aqui neste plenário. Sejamos aqui a voz também das dezenas de pais que tiveram seus filhos mortos na maternidade de Caxias e que hoje à noite esta tragédia será denunciada a nível nacional pelo Repórter Record. Foram quase 200 bebês que faleceram na maternidade administrada pela Prefeitura de Caxias. Ao invés de culpar a gestão passada, o prefeito precisa ter a decência de assumir os seus atos e, mesmo recebendo auxílio de R$1,5 milhão do Ministério da Saúde em novembro de 2014, foi preciso a Justiça, em fevereiro deste ano, exigir soluções para as várias irregularidades constatadas pela vigilância sanitária ainda presentes naquela maternidade municipal. E, ao contrário da inoperante saúde no município de Caxias, o Estado do Maranhão, na gestão passada, cumpriu o seu papel implantando 246 novos leitos de UTI,
um recorde, deputado Otelino, nacional, todos dentro do mais alto padrão e com profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, técnicos de enfermagem e profissionais de saúde da mais alta qualificação. Então, um recado às lideranças da região: culpar o passado é, no mínimo, subestimar a inteligência do povo, que não suporta mais ficar sem respostas consistentes. Sejamos aqui a voz dos policiais, por exemplo, como bem executa o nobre colega Cabo Campos e outros sensíveis à causa da tropa. Categoria decepcionada, com reajuste inferior ao esperado, enquanto o governador Flávio Dino suplementa a Secretaria de Estado de Articulação Política de seu fiel escudeiro, Márcio Gerri, e garante salários desleais a profissionais de forma individual por se tratar de aliados. Sejamos aqui a voz dos pacientes e daqueles que buscam atendimento de qualidade nas UPAs e hospitais do Estado, porque o que ouvimos são usuários decepcionados com o serviço oferecido nos últimos meses, com a queda do investimento da saúde, onde a contenção de gastos no setor pelo governador Flávio Dino provoca má administração das unidades, atrasos nos salários e greves de médicos, como é o caso dos residentes do Hospital Carlos Macieira, que suspendeu as cirurgias eletivas. Tanta coisa. Enquanto isso, Flávio Dino promove a farra das dispensas, entrega o Estado para os seus doadores de campanha e usa os órgãos para ser extensão do seu partido político e suas pretensões futuras. Nesse projeto de poder, prioridade nunca foi o povo. Essa ideia consta apenas em discursos e justificativas vazias de uma comunicação institucional baseada em omissões, erros grosseiros e até mentiras que tornaram-se piada na imprensa maranhense. Ao invés de ser fonte segura de informações do governo, empurram goela abaixo o comunicado que os convém e que o povo aguente os problemas que não são solucionados e nem as tragédias respondidas. A dupla Dino e Gerri traz no histórico as decadentes gestões de Jomar Fernandes e Imperatriz e no início do governo de Edivaldo Holanda Júnior em São Luís, e agora do governo do Maranhão. Gerri, que se diz jornalista, esqueceu há tempos os padrões morais, éticos e profissionais que todo jornalista deve prezar. No entanto, adota constantes ataques grosseiros aos profissionais da sua patente, desrespeita a imprensa, os veículos de comunicação deste Estado, sem aceitar e sem compreender que sempre irá existir posicionamentos contrários a qualquer administração pública vigente. A verdade é que a postura adotada pelo governador e sua equipe só demonstra o quanto despreparados... Já, 2 minutinhos. Só demonstra o quanto despreparados estavam para o cargo. Deveriam estar preparados para entender que nem todos os jornais, jornalistas ou formadores de opinião iriam ficar submetidos ao governo como imaginavam. Precisam respeitar as opiniões contrárias, as denúncias reveladas e procurar dar explicações e providências das falhas constatadas. Não é vergonha cometer erros, mas persistir neles é completa insanidade e prejuízo ao povo. Não é momento de governo atacar a oposição, não é momento de oposição se calar. Precisamos de explicações que até agora não foram dadas. O governo precisa dar explicações. Chega de mudar o curso da conversa. O povo do Maranhão não quer saber o que o governador acha de projetos do governo federal e nem quer saber se Flávio Dino é contra ou a favor da maioridade penal. O povo quer mais segurança e o fim das fugas de bandidos nas penitenciárias do Estado. O povo não quer mais ouvir Flávio Dino com a mesma cantoria de oligarquia e atacando a oposição, como ele faz constantemente nas redes sociais. O povo quer saber qual providência o governador irá tomar para não acontecer mais uma matança como essa de Coroatá nos hospitais do Estado. Os passageiros de ônibus aqui em São Luís não querem saber se Flávio Dino reduziu o imposto. O povo quer saber por que a parceria dele com a prefeitura não reduziu todas as tarifas de passagens.
para nós, pode não fazer falta, mas para o assalariado mínimo, 20 centavos a menos tira um pão da mesa no café da manhã. O povo não quer ver Flávio Dino e sua equipe como comentaristas políticos, mas quer vê-los esclarecer, porque fichas sujas estão trabalhando no governo se um dia cometeram danos ao erário. É isso que o povo quer, explicações e ações verdadeiras de um governo e voz ativa de um parlamento que elegeu para cobrar do governo responsabilidades que estão sendo deixadas para trás. Nunca subi essa tribuna com ataques pessoais a qualquer deputado que seja. Hoje, subi na tribuna para falar realmente o que de fato tem acontecido. E se quiserem mais provas, pode pedir que eu trarei. Eu não sou o jornal Estado do Maranhão, que o deputado Fábio Macedo subiu aqui nessa tribuna para me atacar e dizer que alguma vez subi nessa tribuna para falar ou dele ou do pai dele. Estou falando não do seu pai, estou falando de um homem de negócios que financiou a campanha do governador, que deu dinheiro para o governador e que agora está com um contrato milionário no Detran e que nós precisamos apurar. Eu sou deputada eleita pelo povo, preciso cobrar. O meu papel é cobrar, assim como o seu papel também é o de defender. No caso, seu pai. Eu estou defendendo, não estou falando do seu pai, estou falando do seu pai como o homem que financia a campanha do governador. Realmente, o problema, deputado Fábio, não é seu nem do seu pai. A culpa disso tudo é do governador, que jamais deveria estar fazendo essa podridão dentro do Detran como ele está fazendo.